Como incluir propriedades e funções em um enum no Flutter. Então assista o vídeo e descubra como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar os enuns aprimorados que foram incluídos na versão 2.17 do Dart, que foi lançada junto com o Flutter 3.0. Com essa funcionalidade, a gente agora vai conseguir colocar algumas propriedades e também algumas funções, tornando os nossos enuns, as nossas enumerações, mais ricas para trabalhar dentro do Flutter. Mas por que os enuns eles são tão interessantes para a gente usar na programação, especialmente em Flutter? Bom, pessoal, primeiramente com os enuns, a gente consegue utilizar listas pré-definidas de valores constantes. Então isso vai ser muito melhor do que você usar aquelas famosas variáveis mágicas no seu código, por exemplo, para comparar 1, 2, 3, ou seja, você pode definir valores, por exemplo, loading, success, error, e isso vai favorecer muito você no desenvolvimento do código em Flutter. Além disso, uma outra vantagem que é bem importante de você usar os enuns é que você consegue uma segurança ali no tempo de compilação, porque como esses valores eles vão ser estáticos, vai ficar muito mais fácil ali para o compilador ele identificar se vai existir algum valor incorreto ou não. Ou seja, se você passar string 1 ou valor 1, provavelmente isso pode retornar algum erro no futuro, né? Porque é um valor ali que você não está verificando em tempo de compilação. Já os enuns, como eles vão ser constantes, o compilador já consegue fazer essa verificação antes. Além de tudo, pessoal, o código acaba ficando muito mais legível e muito mais fácil de ler, entre outras vantagens que a gente vai ver aqui nos exemplos de hoje, tá certo? Então já aproveita, deixa o like aqui para ajudar a impulsionar o nosso canal no YouTube e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Então os exemplos que a gente vai ver, pessoal, eles vão ser escritos aqui todos em Dart, mas eu quero que vocês entendam o conceito e que vocês podem levar esses conceitos e aplicar nos seus aplicativos Flutter, tá certo? Então vamos lá. O primeiro caso que a gente tem para o uso de um enum é quando a gente tem alguma coisa desse tipo aqui. Então a gente tem uma string, por exemplo, status. Isso aqui é muito comum, né? A gente vê bastante também em aplicativos que estão começando. E aqui você coloca, por exemplo, uma string status igual a load. E aí você vai ter em algum lugar do teu código um if e vai verificar, por exemplo, se o status é igual a load. E aí com isso você vai fazer alguma ação, né? Por exemplo, aqui print carregando. Beleza? Bom, esse código, pessoal, é claro que se a gente for compilar ele vai funcionar e vai mostrar o carregando. Mas como eu falei para vocês, quais os problemas disso? Imagine que esse status está vindo de alguma função. Então você pode, por exemplo, colocar um espaço aqui na comparação. Então isso aqui já não vai funcionar. Você pode passar algum valor incorreto, né? Você pode tentar usar algum valor que não existe. Imagine que você está usando esse status para algum tipo de map ou conjunto e você passa algum valor aqui que não existe, né? Além de que você não tem o autocomplete da própria IDE. Então, isso por si só já não torna o código muito interessante. Então, o que a gente costuma utilizar são os enuns. Então, você vai utilizar aqui um enum, você vai declarar ele dessa forma, e aqui você vai declarar, por exemplo, né, o nome desse enum, por exemplo, status. E aqui simplesmente você vai declarar os nomes, né, os valores desse status. Então aqui você teria, por exemplo, loading, você teria, por exemplo, success, e você teria, por exemplo, o error, tá certo? E aí você poderia ter quantos status você quisesse. E aí agora a diferença, pessoal, eu tenho certeza que vocês já viram isso muito quando vocês estão desenvolvendo em Flutter, é vocês agora utilizarem aqui, por exemplo, um status, ponto, e aí vejam que a própria ideia ela já completa. Então você tem aqui ó, o error, o loading e você tem o success. Então acaba que fica muito mais interessante, né, para você fazer as comparações. E aqui eu preciso ter uma variável do tipo status. E agora a minha comparação, vejam que ela também fica mais simples. Eu vou verificar se o status é um status.loading. E aí eu vou mostrar o carregando, tá certo? Então vejam que agora ele vai continuar aqui funcionando no código. Mas como eu falei para vocês, isso fica muito mais seguro, né, no seu aplicativo, porque aí o Dart ele vai conseguir fazer as verificações em tempo de compilação. Esses aqui são valores constantes, então você também não vai ter problema posterior. E também vejam que fica muito mais legível o código e também a IDE ajuda você a fazer a complementação do código. Bom,
Qual que era o problema que a gente tinha até então, quando a gente estava trabalhando com Flutter e no Dart, né? Então reparem que esse enum ele vai trazer essa lista de valores constantes, mas eu não consigo, aqui pelo próprio enum, né, até então, né, eu não conseguia atribuir, por exemplo, algumas propriedades e valores dinâmicos. Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar uma mensagem customizada aqui ao status do tipo loading, eu não conseguia fazer isso usando o próprio enum. Então, para fazer isso, geralmente o comum era você definir uma extension. Então, você colocaria aqui, por exemplo, uma extension. Aí eu vou chamar aqui de status message. E aí você vai definir a extensão em cima desse enum. Então, você colocaria aqui, ó, on status. E agora você vai criar o seu método. Então, por exemplo, eu vou retornar uma string get, que eu vou chamar de message. E agora, pessoal, eu vou ter que fazer um if else ou um switch case. Então, o comum era que o pessoal usava o switch case. Então, você colocava aqui um switch no this, ou seja, na instância aqui do status. E aqui você vai verificar, né? Então, se case status.loading, então você retornava aqui, ó, return, a mensagem que você queria. Por exemplo, carregando. E aí você faria todos os outros cases aqui, né? Então vamos lá. Case status.success, aqui você retornaria uma mensagem de sucesso. Tá? Vamos tirar aqui, beleza. Vamos fazer aqui para o erro também. Ó, erro. Erro. Beleza. Então vejam que era basicamente isso que você tinha que fazer para adicionar algum comportamento adicional ao enum, né? Então o próprio enum ele não dava essa opção. E aí como que você usa agora, né? Então você poderia vir aqui no print, por exemplo, você poderia fazer aqui, ó, um status.loading. E aí veja que agora ele já apareceu aqui a message, tá certo? Então beleza, isso aqui funciona. Ó, veja que ele vai mostrar a mensagem lá de carregando. Porém, isso não é muito intuitivo, né? Porque a gente tem que criar uma extensão, geralmente vai ficar isso em outro arquivo, pode ficar isso espalhado, e o próprio enum ele não resolvia isso. Então, o que acontece, pessoal? A partir da versão 2.17 do Dart, né, o Dart implementou os Enhanced Enums, ou seja, os enums aprimorados. E aí agora você consegue, dentro do próprio enum, você consegue definir algumas propriedades que devem ser finais, né, são constantes, e você também consegue definir alguns métodos. Então, eu vou explorar com vocês algumas possibilidades de como que você pode mudar agora o status. Então, vamos lá. Vou apagar essa extension aqui, a gente não vai mais precisar dela. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, vou colocar um ponto e vírgula aqui. E o que a gente pode fazer? Bom, primeiro, a gente vai definir aqui a nossa propriedade. Então, como eu falei, ela tem que ser final. E a gente vai definir a string message, tá certo? Bom, e agora eu preciso criar um construtor para o meu status. Então, o meu status ele vai ter um construtor. Esse construtor ele tem que ser constante. E aqui dentro eu vou passar a minha propriedade. Então, eu posso passar aqui um required this.message, tá certo? Aí agora reparem que a minha ideia ela já vai dar um erro para mim. Por quê? Porque agora as propriedades aqui, né, ou seja, os loadings, o success e o error, eles precisam gerar uma instância do status. Então agora no loading ele vai ser como se fosse um método. E aqui eu vou passar aqui a minha message, ó, vai ser carregando, tá certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui para o success. Então message, sucesso. E por último aqui a instância do error. Então message, erro. Beleza? Então vejam que agora, pessoal, fica muito mais simples para a gente definir os enums. Né? Então veja que eu tenho um enum status. Qual o tipo do status? Loading, success ou error. E aqui você também vai ter a propriedade de cada um. Então para o loading eu vou ter uma propriedade de message que vai ter o valor carregando. Então veja que eu consigo customizar agora o enum usando o próprio enum. E agora vejam que aqui no meu main o funcionamento continua exatamente o mesmo. Então, se a gente for rodar esse código, né, vejam que ele continua funcionando agora com as mensagens. Né? A diferença é que nós não precisamos mais usar as extensions e nós conseguimos usar aqui diretamente, né, pelo próprio enum.
Bem, e o que mais a gente pode fazer então nesses enums aprimorados? Então vamos lá, eu vou mudar agora o exemplo para vocês. Eu vou apagar esse enum aqui de status, vamos apagar esse main aqui também. E agora eu vou criar um outro enum aqui para vocês, que seria um enum chamado payment type, beleza? Esse payment type eu vou colocar dois tipos aqui, um credit card e um debit card, beleza? Então vão ter esses dois tipos. Bom, o que é comum você ter, por exemplo, num cartão de crédito? É comum você ter uma taxa. Então a gente vai definir aqui a propriedade. Então, final double tax, e no nosso construtor payment type eu vou colocar aqui o required this.tax. Vejam que agora eu já preciso criar essas instâncias aqui para o credit card e o debit card. Então vamos passar aqui que o tax vai ser, por exemplo, 0,4, né, seria 0,4%, e o tax do debit, vamos colocar aqui 0,1. Tá? São valores arbitrários aqui que a gente está definindo. E lembrando que eu preciso colocar o const aqui no construtor do payment type. Né? Veja que esses construtores eles não são dinâmicos, eles são sempre estáticos, por isso que a gente vai colocar o const. Então, você não pode instanciar o enum de fora. Tá? Então sempre valores estáticos, mas veja que você ainda tem essa customização. Bom, reparem que aqui eu não tenho nada diferente do exemplo do status que eu mostrei para vocês, mas eu posso adicionar alguns métodos aqui dentro. Então vou fazer aqui depois da propriedade. Eu posso, por exemplo, ter métodos get. Por exemplo, poderia ter uma string get text to string, e aqui eu poderia retornar, né, aqui apenas um exemplo, né, eu poderia ter aqui vamos colocar assim, ó, tax vezes 100%, certo? Então, para eu saber a porcentagem, né, uma string de porcentagem dessa taxa. Como que eu vou testar isso? Então, vamos colocar aqui um print, ó, payment type ponto credit card ponto, e aí eu tenho aqui, ó, text to string. Então, vamos lá. Se eu rodar agora o código, veja que ele vai mostrar para mim 40%. Né? Se eu colocar aqui o debit card, ele vai mostrar lá o 10% para a gente, ó, 10%, beleza? Então, esta é uma nova funcionalidade também, ou seja, você pode colocar métodos. Nesse caso aqui, eu coloquei um método do tipo get, mas a gente poderia ter, por exemplo, um método tradicional, uma função aqui tradicional. Por exemplo, um double calculate total tax, e aqui eu poderia passar um parâmetro, por exemplo, um determinado valor. E aqui eu poderia retornar, por exemplo, a minha tax vezes o valor, né? Ou seja, qual o total de taxa em cima de um determinado valor. E aqui eu poderia fazer da mesma forma, eu poderia fazer um calculate total tax e vou passar aqui, por exemplo, o valor 20. Então veja que quando eu rodo esse código, ele vai me retornar 2, que é 10% de 20. Então vejam que você também, além de usar os métodos get dentro do enum, agora você também pode usar as funções. Então vejam que fica muito mais, os enums ficam muito mais poderosos e flexíveis, né, ao mesmo tempo que você não precisa de uma estrutura externa para definir, né, esses comportamentos adicionais do enum. Então essa é uma vantagem bem interessante, né, dessa funcionalidade nova aqui do Dart. Bom, o que mais que a gente pode fazer agora no enum que é interessante? Então vejam, eu poderia ter uma interface, então vou declarar aqui um abstract class, vou definir aqui chamado compare, e eu posso usar inclusive os generics. Então eu posso usar aqui, vou comparar t, né, e aqui eu vou definir alguns métodos, vou definir o contrato aqui, que eu vou implementar em outras classes, né? E eu vou mostrar para vocês como usar isso no enum. Então aqui eu poderia, vamos colocar aqui uma documentação, compares if two values are equal, certo? E aqui eu vou ter a assinatura do meu método, vai retornar um booleano, seja verdadeiro ou falso, is equal, chamar is equal, e aqui eu vou receber um t other, ou seja, o valor que eu passar aqui, que pode ser um payment type, eu vou receber aqui também, para comparar, por exemplo, se dois payment types eles são iguais.
Da mesma forma, vamos copiar aqui essa assinatura, eu posso fazer um outro método, vou chamar aqui, ó, calculate the difference between two values. E aqui eu posso chamar de differs. E aí eu vou verificar aqui, pode ser um double aqui também, né? Em vez de differs aqui eu vou colocar aqui difference, tá melhor. Difference. E aqui eu vou colocar também o the other. Então agora, pessoal, é legal porque no enum a gente pode vir aqui e fazer um implements do nosso compare. E aqui eu vou passar o tipo que é o meu payment type, né? Parece esquisito, né? Mas a gente pode fazer isso. E aqui vejo que ele já está dizendo que eu preciso implementar o diferença e o is equals. Então vamos lá. O meu override, preciso usar essa notação. E agora vamos até copiar aqui para ficar mais fácil. Então, o meu bool is equal. Aqui eu vou ter um payment type. E o que esse método ele vai me retornar? Ele vai me retornar se o other.tax, por exemplo, é igual a tax desse objeto aqui atual, desse enum atual. Bom, e posso fazer a mesma coisa aqui com a diferença, né, para calcular, por exemplo, a diferença entre duas taxas. Então aqui eu vou colocar também o @overreach, e a diferença que eu vou receber um payment type, e aqui simplesmente eu vou verificar, né, a taxa de 1, né, do atual, menos o other.tax. Isso vai me dar a diferença entre os dois. Então vejam que interessante. Agora no meu enum eu consigo até mesmo sobrescrever uma interface. E agora, aqui no nosso main, eu poderia usar, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o credit card, e eu quero verificar se ele é igual a, por exemplo, o payment type.debit card. Agora, se eu rodar, ó, ele vai dar falso porque eles não, né, as taxas não são iguais. E aqui também eu posso verificar a diferença, né? Então, a diferença do débito, do cartão de débito, e aí vejo que ele vai me dar lá 0,30, alguma coisa, que é a diferença ali entre os dois, né, entre as duas taxas. Então vejam que acaba ficando muito mais flexível, né, para você fazer agora os enuns, e você deixa tudo dentro do próprio enum. Você não precisa de uma extension, você não precisa de uma função externa para processar esses enuns, você consegue colocar esses comportamentos adicionais dentro do próprio enum. Então isso vai deixar o teu código muito mais flexível, você vai ter ali muito mais poder para processar algum determinado enum, né? Você vai diminuir as condicionais, por exemplo, de if e else, para você verificar principalmente essas questões de string, né? Por exemplo, aqui o text to string, ou no exemplo anterior, né, as mensagens de status que a gente estava trabalhando. Então, tudo que for valor constante, né, que seja listas de valores constantes, você agora pode trabalhar de uma forma muito mais legível, né, e flexível dentro do Dart e, consequentemente, dentro do Flutter. Beleza? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal e para que esse vídeo possa ser impulsionado no YouTube. Compartilhe também com seus colegas e não esqueça de se inscrever no canal para ter novos vídeos de Flutter toda semana. Se você gostaria de ver algum vídeo, algum tema específico aqui no canal, deixa aqui nos comentários também. Com certeza eu vou tentar fazer de tudo aqui para trazer esses temas para vocês, tá certo? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.